explode o preço de um dos símbolos do Plano Real. Nosso repórter na França testa o carro que vai demorar 1 ano para rodar no Brasil. Voluntários, um passo à frente. O governo quer se livrar de milhares de servidores. Ex-presidente Collor dá entrevista à rede CNN e diz que não vê a hora de voltar a governar. Mergulhado na crise, o Flamengo sonha com a volta de Romário. Ingleses inventam equipamento que ajuda a colocar camisinha. Número de falências bate recorde no país. E acredite, já tem gente vendendo maconha legalmente nos Estados Unidos. Vejam o que está escrito no cartão dele. Engenheiro, escritor, vendedor de cannabis. Esse é o inconfundível jornal do SBT que está começando. A Material Girl já tem uma herdeira. Acaba de nascer no Hospital Bom Samaritano, em Los Angeles, a primeira filha de Madonna. Com 3 quilos, Lourdes Maria Ciccone Leon é a filha de Madonna com seu preparador físico, Carlos Leon. Numa entrevista no último sábado, Madonna declarou que Lourdes é a primeira de uma longa lista. Depois de antecipar os lançamentos do Salão do Automóvel de São Paulo, mostrando na sexta-feira as novidades diretamente do Mondial de Paris, o jornal do SBT cai na estrada. E que estrada, hein? Aperte os cintos porque estamos indo agora para o interior da França, a bordo do novíssimo Vectra 6 cilindros. Ainda bem que a polícia da França também dorme no ponto. Na rodovia, onde se pode andar a 130 km por hora sem medo de multas, a gente passou dos 180, mas não por maldade. É o que dá testar um carro que tem tudo para ser o mais veloz entre os modelos brasileiros. O Vectra 2.5 com 6 cilindros em V pode chegar a 230 km por hora. Hora de pisar leve para não quebrar a paz e a tranquilidade do interior da França. Aqui, a paisagem nos faz esquecer um pouco do carro. Mas o silêncio é tanto que logo surge um barulho estranho no Vectra V6. Você ouve muito barulho de tanque de gasolina quando o tanque está no meio. Você faz uma curva ou uma frenagem mais forte, uma coisa, o barulho de trás, schwack, schwack, schwack. É um ponto fraco dele. Foram 250 quilômetros de Paris até a cidade de Tours, onde o moderno se encontra com o antigo. Este é o Château d'Artigny, um grande hotel com quase 100 anos. Cenário perfeito para um carro quase perfeito. Por exemplo, no banco traseiro, ele poderia ter um pouquinho mais de lugarzinho para o nosso joelho, não é mesmo? Em termos de silêncio interno, em termos de ressonância, ele poderia ter um pouquinho mais de isolamento interno para que a gente não recebesse aquela ressonância, tudo aquilo. Projetado na Alemanha, produzido na Inglaterra, testado na França e agora exportado para o Brasil, o motor 2.5 V6 é uma das poucas diferenças deste Vectra em relação ao modelo que os brasileiros já conhecem. A outra diferença, claro, é o preço, algo em torno de 40, 50 mil reais. Criado para rodar nos tapetes do primeiro mundo, este Vectra só vai ser fabricado no Brasil porque a GM agora resolveu acreditar em Papai Noel e acha que as estradas brasileiras estão no caminho para sair do buraco. Estamos vendo também uma melhoria que está sendo processada gradualmente das estradas que vão sendo privatizadas pouco a pouco. Eu acho que cada um faz a sua parte, nós estamos fazendo a nossa, fazendo carros atualizados tecnologicamente. O que mais impressionou os jornalistas não foi a qualidade do carro, e sim a do asfalto. Achar um buraco nas estradas da França é tão difícil quanto achar uma estrada sem buracos no Brasil. Mas vale a pena esperar pelo mais potente dos Vectra, que vai de 0 a 100 em 8 segundos e meio. Só não espere economia no consumo de combustível. O Vectra ainda não tem versão elétrica, mas na França já são muitos os automóveis ligados na tomada. A reportagem sobre os carros movidos a energia elétrica você vai ver amanhã aqui no Jornal do SBT. Agora você vai conhecer um outro carro. Esse anda a mais de 1000, é isso mesmo, eu disse 1000 km por hora. Gasta 18 litros de gasolina por segundo e é impulsionado por alguns foguetes.
Conheça o carro mais rápido já feito na Inglaterra. Neste fim de semana, os ingleses comemoraram o campeão mais sem graça da Fórmula 1. Damon Hill venceu, mas raramente convenceu. Mas os ingleses querem provar que podem ser rápidos nas pistas. Este é o Thirst, um carro construído para ser o mais veloz do mundo. No fim deste mês, o Thirst vai ser testado no deserto de Al-Jar, na Jordânia. Se tudo der certo, ele deve chegar perto de 1.300 km por hora. O carro, é lógico, tem alguns inconvenientes. É extremamente beberrão. Gasta 18 litros de gasolina por segundo para saciar as turbinas. O piloto já está escolhido e não será Damon Hill, claro. O tenente Andy Green é piloto dos caças Tornado da Força Aérea Britânica. Agora mudando de um assunto para outro, completamente diferente. Se você está com o saldo bancário baixo e corre o risco de entrar no cheque especial, tome cuidado, hein? Os juros estão, em média, 9,5% ao mês. Juro absurdo se comparado à inflação abaixo de 0,5%. A maior taxa, como sempre, é a do Unibanco, acima de 14%. A menor, a do Bradesco, 7%. Cláudia Liz está com um pé fora do hospital. Governadores se unem para renegociar dívida. Trem quebra e provoca quebra-quebra em São Paulo. Vamos ver agora o resumo do dia. Em São Paulo, passageiros revoltados com atraso quebram estações e queimam vagões de trens na zona oeste da cidade. Enterrado em São Paulo, o contador espancado até a morte numa briga de trânsito. Os 3 assassinos estão presos. Cláudia Liz melhora e pode deixar o hospital até o final da semana. 19 governadores se encontram para discutir a renegociação da dívida dos estados com o governo federal. Receita Federal registra recorde na arrecadação de impostos no mês de setembro. Em São Paulo, metalúrgicos se unem para defender a indústria nacional de autopeças e pedem aumento da alíquota de importação dos produtos estrangeiros. Funcionários públicos ameaçam ocupar prédios públicos e no Congresso surgem vozes aliadas do governo protestando contra o pacote administrativo. Depois do pacote fiscal publicado sexta-feira, cortando privilégios no serviço público, o governo tenta agora estimular as demissões. E Brasília, capital do funcionalismo, já está em pé de guerra. O programa de demissões voluntárias veio no pacotão anunciado pelo governo na semana passada, mas ainda não está pronto para entrar em vigor. A intenção do Ministério da Administração é abrir as inscrições para os funcionários que queiram deixar o governo no início de novembro. Mesmo sem ter as regras prontas para implantar o programa, o governo já sabe que deseja cortar pelo menos 10% do funcionalismo público em todo o país, o que equivale a mais ou menos 50 mil servidores. Apesar de estarem sem aumento salarial há mais de 2 anos, os funcionários públicos têm medo de deixar o emprego, pelo menos em Brasília. Eu vou jogar 26 anos fora. Será uma coisa impensada, porque eu não tenho outra coisa em vista. E quem também ficou assustado com a ideia das demissões foram os comerciantes de Brasília, um dos segmentos mais fortes da iniciativa privada na capital. Hoje, eles já sentem o arroxo no salário do principal consumidor daqui, o funcionário público. Além de uma queda ainda maior nas vendas, o empresariado está com medo da massa de desempregados que pode tomar conta de Brasília. E por isso, quem diria, se uniram à CUT para reagir contra os planos do governo. A CUT quer evitar a experiência do Banco do Brasil, que no programa de demissão voluntária que implantou no ano passado, só conseguiu cortar 3.500 funcionários. Pouco para quem queria 16 mil e algum prejuízo com a saída de servidores qualificados. O ministro da Fazenda, Pedro Malan, disse uma vez que o governo não tem cacife para manter bons profissionais no quadro. E com este programa de demissões, ele corre o risco de ficar sem os bons e também sem aqueles que são pau para toda a obra. Quem ganha pouco vai entrar no programa. Porque, pô, não dá para viver com essa grana. Cada dia eles estão arrochando mais ainda, né? Então fica difícil. São os sacrifícios do Plano Real. Outro sacrifício. O número de falências bate recorde no país. Segundo a empresa SCI, foram registradas em setembro 626 ações, 43% a mais do que em agosto. É o mais alto nível de falências desde que a SCI começou a fazer o levantamento há 2 anos.
O dólar comercial fecha estável a R$ 1,02, o paralelo a R$ 1,04 e o turismo a R$ 1,03. Agora escuta essa, hein? Pode colocar mais água no feijão que ele está voltando. Romário desembarca amanhã no Rio e vai tentar se acertar com o Flamengo. Depois das derrotas do rubro-negro, a torcida é quem mais sofre com as piadinhas. O Flamengo lançou um som diferente, 4 em 1. O novo telefone do Flamengo é 241-4131. Tempos de goleadas sofridas, é duro ser flamenguista. É um vexame atrás do outro. Humilhante retrospecto jamais visto na história do clube. Foram 4 jogos e 4 derrotas, 15 gols sofridos e apenas 4 marcados. A última goleada para o modesto Paraná, até então penúltimo colocado no Campeonato Brasileiro, foi a gota d'água. Sinal de crise na Gávea. Mas o que fez o Flamengo se transformar nesse time dos pesadelos? Os próprios jogadores com a comissão técnica que vão ter que encontrar as explicações. Também não é muito na hora de dar muitas explicações, não. É hora de ganhar jogo. Eu estou tão triste quanto qualquer torcedor. Revoltado como qualquer torcedor, chateado como qualquer torcedor. Mas como dirigente, nós temos a obrigação de manter a cabeça fria. Um reforço a jato e mudanças radicais para espantar as nuvens negras é o que promete a diretoria. Mas o técnico Joel Santana fica, apesar dos protestos da torcida. O salvador da pátria rubro-negra pode estar vindo da Espanha. É um velho conhecido da torcida. Romário chega amanhã aqui no Rio. Ele vem junto com o presidente do Flamengo, Kleber Leite. Oficialmente, o clube e o jogador ainda não se acertaram. Estão na fase dos entendimentos. Mas essa negociação deve ser fechada ainda essa semana. O certo é que Romário já não aguenta mais ser barrado no Valência. E o Flamengo já não suporta mais tantas derrotas. Minha gente, Collor não vê a hora de voltar. Esse assunto depois dos comerciais. E você vai ver também, plebiscito nos Estados Unidos vai dizer se maconha é remédio. Estados americanos, a Califórnia e o Arizona, decidem no mês que vem, num plebiscito, se autorizam o uso da maconha para fins medicinais. A polêmica é maior no Arizona por causa de uma lei que não deu certo. Vender maconha é ilegal no Arizona, mas Peter Wilson faz isso e não esconde de ninguém. Vejam o que está escrito no cartão dele. Engenheiro, escritor, vendedor de cannabis. Faz isso com o selo do governo estadual depois de ter comprado uma licença por $100. Quando a lei que criou as licenças foi aprovada, a ideia era dar um golpe duplo nos traficantes. Prendê-los pelo tráfico e acusá-los também de sonegar impostos. Mas o feitiço virou contra o feiticeiro. Os políticos não esperavam que gente como Peter fosse assumir publicamente o negócio e requerer a licença. No ano passado ele foi preso, mas o advogado de Wilson apelou à justiça, alegando que o governo que prende é o mesmo que criou o imposto sobre a venda de maconha. Peter foi solto e diz que a solução atual é perfeita. O governo ganha dinheiro sobre uma atividade que não teria como evitar. Outro que obteve a licença no Arizona foi este senhor de 73 anos de idade, que fuma maconha para aliviar uma doença nos olhos, o glaucoma. Médicos e pacientes deveriam decidir esta questão, não os políticos, diz ele. A teoria oficial nos Estados Unidos é que o tráfico de drogas, inclusive da maconha, é a maior causa do crime nas grandes cidades. Mas o mesmo governo que declarou guerra contra as drogas, por incrível que pareça, também tem a sua plantação oficial de maconha. Ela fica no estado do Mississippi e serve para fornecer maconha a 8 americanos, gente que comprovadamente tem problemas médicos. É o caso do corretor Ervin Rosenfeld, da Flórida. Ele tem 200 tumores em ossos do corpo e diz que só trabalha e vive normalmente porque fuma de 10 a 15 cigarros de maconha por dia. A guerra contra as drogas, diz ele, não pode ser lutada contra a gente que depende delas para sobreviver.
O ex-presidente Fernando Collor de Mello reaparece em grande estilo. Ele foi o entrevistado do noticiário espanhol da CNN, exibido em 170 países. Collor aproveitou o palanque eletrônico para lançar a candidatura dele à presidência da República. Duela a quem duela, o ex-presidente mostrou que pelo menos o seu portunhol não mudou nada, nem tampouco a sua ambição política. Collor disse ao repórter da CNN que foi inocentado pela justiça e que agora chegou a hora do povo julgá-lo. Esto someramente poderá ser hecho por una elección. Yo espero que este momento llegue lo cuanto antes. Entonces, ¿sí le gustaría hacerse candidato, no? Sí, claro que me gustaría ser candidato a la presidencia. Collor aproveitou também para exibir o velho estilo. Quando o jornalista da CNN afirmou que ele já parecia falar como um candidato, o ex-presidente respondeu: Você não me viu falar como candidato, aún não me ouviu falar. É um pouco diferente disto. Um repórter de TV choca os Estados Unidos. O Papa está pronto para deixar o hospital e o Afeganistão está preparado para um contragolpe. O mundo hoje. 10 mil afegãos fogem para o vizinho Paquistão, enquanto as tropas do ex-presidente voltam a ameaçar a capital, Cabul. João Paulo II está em excelente estado de saúde, dizem os médicos, um dia antes de receber alta do hospital Gemelli, onde foi operado. Um crime choca os Estados Unidos. No início do ano, um menino de 2 anos foi sequestrado e morto na Califórnia. Agora, um repórter de TV que cobriu todo o caso confessa o crime. Os estados brasileiros estão afogados em dívidas e essa dívida cresce cada vez mais. Em agosto, o total beirou os 92 bilhões de reais. Para se ter uma ideia, a arrecadação global dos estados foi de pouco mais de 37 bilhões. Ou seja, para pagar a dívida de uma vez, os estados teriam que usar quase 3 meses de arrecadação sem gastar nenhum centavo. Daí, esse é um dos grandes problemas da economia brasileira hoje. Paralisa os estados e contribuem para o juro alto. O brasileiro anda mais perfumado, pelo menos se levarmos em conta o crescimento do mercado de sabonetes. Além de ter faturado mais neste primeiro semestre, os fabricantes andam de olho em novas fragrâncias e formatos. Atrás de belas mulheres, grandes números. O mercado de sabonetes faturou no primeiro semestre 265 milhões de reais, 19% a mais que o mesmo período do ano passado. São dezenas de fragrâncias que cheiram lucro, previsto em pesquisas de marketing. O fabricante tem uma certeza: o Brasil é um dos maiores consumidores de sabonetes no mundo, só perde para alguns países da América Central. Pesquisas revelam ainda que o brasileiro consome, em média, 1,2 kg de sabonete por ano, ou um sabonete por mês. E como não deslizar das mãos desse consumidor? Não é que a gente conhece o produto, né? Então leva. O que me leva a comprar o produto é mais o cheiro, o preço. Da espuma de palmolive rosado, como num sonho, nasce um novo mundo de encantamento e beleza. A TV não existia quando esta marca foi lançada no Brasil. Há 69 anos, o sabonete Palmolive era embalado 1 a 1 em papel crepom. Hoje, o consumidor típico deste sabonete, que ocupa 9% do mercado, é a dona de casa tradicional, conservadora, que tem entre 30 e 40 anos. Como vender sabonete sem escorregar no mercado? Sempre estando de olho no consumidor, nos anseios desse consumidor, que aí a gente não escorrega nem no sabonete, nem no mercado.